Eu já passei dos 50 há algum tempo. A gente começa a enxergar a vida diferente quando chega nessa idade. Não porque fica mais fácil, mas porque fica mais clara. As coisas deixam de gritar e passam a sussurrar verdades que antes a gente ignorava. Naquele dia, eu não estava procurando nada além de silêncio. Desci do carro devagar, sentindo o sol bater no rosto, como fazia quando eu era menino no interior. O cheiro da rua me pegou de surpresa. Não era o cheiro de cidade grande, de concreto quente e pressa. Era cheiro de açúcar queimado, de terra seca, de lembrança antiga. Foi aí que eu vi o menino. Ele devia ter uns 12, talvez 13 anos. Magro, camisa simples, chinelo gasto. Estava parado perto da calçada, segurando uma caixa de madeira pendurada no pescoço por uma correia velha. Dentro da caixa, rapaduras embrulhadas em papel pardo, cortadas à mão, todas diferentes umas das outras. A voz dele era firme, mas respeitosa. Rapadura caseira, senhor. Doce de verdade. Eu ia passar direto. Não por desprezo. Era hábito. Quando a gente vira empresário, milionário, como dizem por aí, aprende a caminhar rápido demais. Aprende a olhar sem ver. Mas alguma coisa me fez parar. Talvez tenha sido o jeito como ele segurava a caixa, com cuidado. Ou o olhar atento. Sem pedir esmola, sem vitimismo. Ele não implorava, ele oferecia. Perguntei quanto era. Ele sorriu. Um sorriso curto, educado. O valor é simples, senhor. O que cabe no bolso e no coração. Aquilo me desmontou por dentro. Peguei uma rapadura. Era pesada. Daquelas de verdade, feitas no tacho, mexidas no braço. Fazia décadas que eu não via uma igual. Lembrei do meu pai, das mãos dele cheirando a cana, do jeito que ele dizia que trabalho honesto adoça a vida, mesmo quando ela é dura. Paguei mais do que ele pediu. Não por pena, mas por respeito. Quando estendi o dinheiro, meus olhos caíram no pescoço do menino. E foi aí que o mundo pareceu parar. Entre a camisa simples e a pele morena, havia um colar, um fio de couro gasto, quase escondido. Mas o pingente eu reconheceria em qualquer lugar. Meu coração falhou uma batida. Aquele colar não era comum. Eu conhecia cada detalhe dele. Cada risco, cada curva. Era impossível existir outro igual. Minha mão começou a tremer. Perguntei, tentando manter a voz firme, onde ele tinha conseguido aquilo. O menino tocou o colar com cuidado, como quem toca algo sagrado. Foi do meu pai, senhor. Ele disse que um dia esse colar ia me levar até a verdade. Eu senti o chão fugir dos meus pés, porque aquele colar tinha sido feito por mim, muitos anos atrás, quando eu ainda não era nada além de um jovem cheio de medo, erros e escolhas mal resolvidas. E naquele instante, sem que o menino soubesse, eu entendi que aquela rapadura não era só doce, era um chamado. E a vida estava prestes a cobrar uma conta que eu fingi, por décadas, que não existia. Quando o menino disse que o colar era do pai dele, eu senti como se alguém tivesse aberto uma porta que eu mantive trancada por décadas. Não era uma lembrança qualquer. Era um pedaço da minha vida que eu empurrei para debaixo do tapete, achando que o tempo daria conta de apagar. Não apagou. Pedi para sentar. O banco da praça estava quente do sol. O menino ficou de pé, meio sem saber se devia continuar ali. Fiz um gesto para que se sentasse também. Ele obedeceu. Sempre educado, sempre atento. Perguntei o nome dele. Ele disse, um nome simples, forte, o tipo de nome que a gente escolhe esperando que o mundo seja justo com quem o carrega. Depois perguntei o nome do pai. Ele respondeu sem hesitar. E ali, qualquer dúvida que ainda restava dentro de mim caiu por terra. Aquele nome era o nome que eu fugi a vida inteira. Não vou mentir. Minha primeira reação não foi bonita, não foi nobre. Foi medo. Um medo antigo, quase infantil, de encarar as consequências de quem eu fui antes de virar quem eu sou hoje. Há mais de 20 anos, eu era um homem diferente. Ambicioso, sim. Trabalhador, sim, mas imaturo. Acreditava que o sucesso justificava ausências, silêncios e decisões covardes. Acreditei que deixar certas coisas para trás era o mesmo que resolvê-las. Não era. Conheci a mãe daquele menino numa época em que eu ainda estava construindo tudo. Ela era firme, orgulhosa, daquelas
Aquelas mulheres que não pedem nada, mas também não aceitam migalhas. Quando descobriu que estava grávida, eu prometi que voltaria. Prometi que assumiria. Prometi muita coisa. E falhei em todas. Fui embora dizendo a mim mesmo que precisava crescer primeiro, ganhar dinheiro primeiro, ser alguém primeiro, como se ser pai fosse um prêmio que só se recebe depois do sucesso. Nunca mais voltei. Soube depois que ela criou o filho sozinha. Soube que o pai dela ajudou. Soube que eles passaram dificuldade. Soube de muita coisa. Tarde demais. O colar foi a única coisa que deixei. Não por carinho, mas por covardia. Era mais fácil entregar um símbolo do que permanecer presente. Mandei fazer aquele colar com um artesão antigo. Disse que representava proteção, identidade, caminho. No fundo, era minha tentativa fraca de aliviar a consciência. E agora, aquele símbolo estava ali, pendurado no pescoço de um menino que vendia rapadura para ajudar em casa. Enquanto eu me tornei milionário, enquanto eu construí empresas, comprei imóveis, viajei o mundo. Enquanto eu fingia que algumas escolhas não existiam mais, perguntei como o pai dele tinha morrido. O menino abaixou os olhos antes de responder. Disse que foi cedo, que ele adoeceu, que trabalhou até onde deu, que nunca reclamou da vida, que dizia que dignidade valia mais que qualquer dinheiro. Cada palavra era um golpe silencioso. Ele falou do pai com respeito, com orgulho. Não havia mágoa, não havia rancor, só ausência. E isso doeu mais do que qualquer acusação. Perguntei por que ele vendia rapadura. Ele respondeu com naturalidade. Disse que ajudava a mãe, que gostava de trabalhar, que o pai ensinou que depender só dos outros enfraquece o caráter. Eu olhei para minhas mãos, mãos que já assinaram contratos milionários, que já apertaram mãos poderosas, que já decidiram o destino de centenas de pessoas. E percebi que nunca tinham segurado aquele menino quando ele precisou. A vida tem um jeito cruel e sábio de nos colocar frente a frente com quem fomos. Não para nos humilhar, mas para nos ensinar. Naquele banco de praça, eu entendi uma coisa que dinheiro nenhum compra. Não existe sucesso completo quando ele é construído sobre ausências mal resolvidas. O menino se levantou para ir embora. Ainda tinha rapaduras para vender. Antes que ele desse 2 passos, eu o chamei pelo nome. Ele virou. Eu disse que queria comprar todas, não como caridade, como respeito. Ele sorriu, daquele jeito simples, e disse que agradecia. Mas antes de ir, ele tocou novamente o colar e falou algo que ficou marcado em mim. Meu pai dizia que algumas pessoas só reconhecem a verdade quando olham direito para o que sempre esteve na frente delas. Eu fiquei ali, sozinho, segurando uma caixa de rapadura e um passado inteiro que finalmente resolveu me encarar. E naquele momento, eu soube, aquilo não era um encontro por acaso. Era o começo de um acerto que a vida estava exigindo. Fiquei ali sentado por muito tempo depois que o menino foi embora. A praça seguiu viva, gente passando, crianças correndo, vendedores gritando ofertas. O mundo não parou porque a minha consciência resolveu acordar. E talvez essa seja uma das maiores lições da vida. O mundo não espera a gente se resolver por dentro. Abri uma das rapaduras. O papel pardo estava colado de açúcar. Parti um pedaço com dificuldade. Não era doce de mercado. Era bruto, forte, daqueles que puxam o dente e lembram a gente que o sabor verdadeiro nem sempre é confortável. Levei à boca. O gosto me levou direto para a infância. Para um tempo em que eu não tinha dinheiro, mas tinha presença. Um tempo em que meu pai chegava cansado, mas sentava ao meu lado. Um tempo em que eu jurava que jamais repetiria certos erros. E repeti. Talvez até piores. Eu sempre me orgulhei de dizer que construí tudo sozinho, que vim de baixo, que lutei, que venci. Mas naquele banco de praça, pela primeira vez, percebi que minha história estava incompleta. Não por falta de esforço, mas por excesso de fuga. Peguei o telefone, abri a agenda. Nomes importantes, números que movem milhões, pessoas que me atendem no primeiro toque. Nenhum deles me ajudaria naquele momento. O nome que eu precisava chamar não estava ali. Voltei para casa diferente. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, é pesado. Jantei sem fome, dormi mal. Sonhei com coisas antigas, com promessas feitas da boca para fora. Com um colar sendo pendurado em um pescoço pequeno,
como se aquilo resolvesse tudo. No dia seguinte, fiz algo que não fazia há anos. Voltei à mesma praça. Não sabia se o menino estaria lá. Parte de mim torcia para que não estivesse, porque reencontrá-lo significava atravessar uma linha sem volta. Ele estava no mesmo lugar, mesma caixa, mesmo jeito calmo. Dessa vez, ele me reconheceu antes que eu dissesse qualquer coisa. Sorriu. Não um sorriso grande, mas sincero. Perguntei se podia caminhar com ele enquanto vendia. Ele achou estranho, mas concordou. Disse que companhia não o atrapalhava. Caminhamos algumas quadras. Ele falava pouco, mas quando falava, falava com clareza. Falou da mãe, uma mulher forte, segundo ele, que nunca reclamou, que ensinou a agradecer até quando a vida apertava. Perguntei se ele sentia falta do pai. Ele parou por um instante antes de responder. Disse que sentia, mas que o pai sempre dizia que a ausência não define amor. E que algumas pessoas erram mais tentando acertar do que por maldade. Aquilo foi como um soco silencioso. Ele não sabia. Não fazia ideia de quem eu era, não desconfiava de nada. E mesmo assim, falava de mim com mais generosidade do que eu merecia. Perguntei se ele acreditava em destino. Ele deu de ombros e disse que acreditava em escolha, que destino sem atitude era só desculpa. Quando nos despedimos, eu pedi permissão para conversar com a mãe dele algum dia. Disse que tinha algo importante para acertar. Ele me olhou sério, pela primeira vez. Disse que a mãe não gostava de promessas, mas respeitava atitudes. Concordei em silêncio. Naquela noite, olhando para o teto do quarto, eu entendi algo que nunca apareceu em livro nenhum de negócios. Sucesso não é o que você constrói, é o que você não abandona no caminho. E eu abandonei demais. O colar voltou a aparecer na minha mente como um farol. Não como culpa, mas como direção. Ele estava ali, pendurado no pescoço de um menino digno, lembrando que laços não se rompem só porque alguém finge que eles não existem. A vida tinha me dado uma segunda chance. E diferente da primeira vez, eu sabia que não podia desperdiçar. Porque algumas contas não são cobradas com juros. São cobradas com consciência. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir algo simples, de coração. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo histórias como essa, feitas com cuidado, respeito e verdade. Agora, deixa eu seguir. Depois daquele segundo encontro, eu não consegui mais fingir que nada estava acontecendo. Não era ansiedade, era responsabilidade. A diferença entre as duas é que a ansiedade paralisa, mas a responsabilidade empurra a gente para frente, mesmo com medo. Passei dias pensando na mãe daquele menino, em como eu apareceria depois de tantos anos, em como olhar nos olhos de uma mulher que segurou sozinha o peso que eu larguei no chão. Não existe manual para isso. Não existe frase certa. Existe postura. Usei algo que quase nunca usava. Tempo. Fechei compromissos, adiei reuniões, ignorei convites importantes. Pela primeira vez em muito tempo, minhas prioridades não tinham cifrões. Voltei à praça mais uma vez. Dessa vez, com um propósito claro. O menino estava lá, como sempre. Quando me viu, sorriu. Perguntei se podia conversar com a mãe dele naquela noite. Ele me olhou por alguns segundos, avaliando. Disse que podia perguntar, mas que ela decidia. Respeitei. Horas depois, recebi um endereço simples. Bairro antigo, rua estreita, casas geminadas, cada uma com sua história guardada atrás do portão. Fui sem motorista. Queria ir como homem, não como empresário. Quando ela abriu a porta, reconheci o rosto imediatamente. O tempo tinha passado, sim, mas havia coisas que o tempo não apaga. O olhar era o mesmo, firme, cansado, atento. Ela me reconheceu também. Não houve grito, não houve drama, só silêncio. Convidei-me a falar, não a explicar. A falar, disse que não vinha pedir nada, nem perdão, nem espaço. Disse que vinha assumir o que fugia a vida inteira. Disse que o colar tinha me encontrado antes que eu tivesse coragem. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ela disse algo que nunca esqueci. Disse que esperou muitos anos por uma atitude, não por palavras. Que o filho nunca passou fome, mas passou ausência. Que ela ensinou dignidade, porque não tinha luxo para ensinar conforto. Perguntei se ela me permitiria fazer parte da vida do menino. Ela respondeu com calma.
Disse que presença não se promete, se constrói. Aceitei. Comecei devagar, sem impor nada. Sem dinheiro envolvido, passei a aparecer, a ouvir, a aprender, a errar menos e assumir mais. O menino continuou vendendo rapadura por um tempo. Não porque precisava, mas porque queria. Dizia que aquilo lembrava de quem ele era. E eu aprendi mais com ele do que em qualquer sala de reunião. Aprendi que caráter não se herda, se observa. Que exemplo pesa mais que discurso, que um colar pode carregar mais verdade do que um contrato inteiro. Aos poucos, a relação deixou de ser estranha. Virou real, com tropeços, sim, mas verdadeira. E toda verdade, quando é encarada com humildade, cura mais do que machuca. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Não por rejeição, mas por ajuste. Existe uma diferença enorme entre chegar e pertencer. E eu estava apenas chegando, depois de uma ausência longa demais para ser ignorada. Eu precisei aprender a ficar em silêncio. Sempre fui um homem acostumado a resolver problemas com decisões rápidas, dinheiro e influência. Mas ali, nada disso funcionava. O que funcionava era constância. Era aparecer quando ninguém estava olhando. Era cumprir pequenas palavras. Passei a buscar um menino algumas vezes depois da escola. Sentávamos à mesa da cozinha simples, enquanto a mãe preparava o jantar. Eu oferecia ajuda, ela aceitava às vezes, recusava outras. Não havia hostilidade, havia cautela, e eu respeitava. O menino falava da escola, dos sonhos, das dúvidas. Nunca pediu nada, nunca cobrou nada. Isso me incomodava mais do que qualquer cobrança, porque mostrava o quanto ele tinha aprendido a não esperar. Um dia, ele me perguntou por que eu nunca tinha tido filhos. Engole seco antes de responder. Disse que tive um filho, mas demorei demais para aprender a ser pai. Ele pensou por alguns segundos e respondeu algo que só alguém criado com maturidade emocional poderia dizer. Disse que talvez eu estivesse aprendendo agora. Aquilo ficou comigo. Comecei a reparar em coisas pequenas, no jeito como ele cuidava do dinheiro da venda. Como separava uma parte para casa e outra para guardar. Como respeitava a mãe sem medo, mas com consideração. Vi nele valores que não se compram e vi em mim falhas que não se escondem. Um dia, choveu forte. Daquelas chuvas que lavam a rua e o pensamento. Ele não foi vender rapadura. Ficamos em casa. A mãe saiu para resolver algo. Ficamos só nós dois. Ele mexia no colar distraidamente. Perguntei se sabia o significado. Ele disse que o pai dizia que o colar lembrava que a gente nunca anda sozinho, mesmo quando acha que está. Respirei fundo. Disse que aquele colar tinha sido feito por alguém que errou muito, mas que nunca deixou de desejar proteção. Ele me olhou atento. Perguntou se eu conhecia essa pessoa. Eu disse que sim. Não era o momento da verdade completa. Ainda não. Verdade também tem tempo certo. Se for jogada sem preparo, vira peso. Continuei presente. Continuei chegando. Continuei ficando. A mãe começou a confiar, não porque eu disse que mudaria, mas porque eu mudei sem anunciar. Eu não aparecia com presentes caros. Aparecia com tempo, com escuta, com paciência. Um dia, ela me disse algo simples, mas definitivo. Disse que o menino estava diferente, mais tranquilo, mais seguro. Aquilo valeu mais do que qualquer balanço financeiro que eu já assinei. Percebi então que paternidade não começa no sangue, começa na responsabilidade. E só depois o coração acompanha. O menino começou a me chamar pelo nome, depois por um apelido. Nunca me chamou de pai, e eu nunca pedi. Algumas coisas precisam nascer sozinhas. E enquanto isso, eu reaprendi a ser humano longe dos títulos, longe das manchetes, longe da imagem que construí para o mundo. Ali, eu era só um homem tentando acertar, e pela primeira vez, isso era suficiente. Existe um momento na vida em que a gente percebe que não está mais pagando pelos erros com dinheiro, mas com escolhas. E escolhas doem. Principalmente quando ninguém está obrigando você a fazê-las. Foi num fim de tarde comum que tudo mudou de novo. Eu estava sentado à mesa da cozinha, aquela mesma mesa simples que já tinha ouvido mais verdades do que qualquer sala de conselho da minha empresa. O menino fazia a lição de casa, a mãe lavava a louça. O rádio baixo tocava uma música antiga, dessas que falam de tempo e saudade. De repente, o telefone tocou. Era um dos meus diretores. Voz tensa. Um negócio grande,
estava prestes a ser fechado. Um investimento que renderia muito dinheiro, mas exigia que eu me mudasse por tempo indeterminado. Outro país, outra rotina, outra ausência. Desliguei sem responder. Fiquei olhando para o menino, concentrado, sério, mexendo no colar enquanto pensava. Um gesto automático, quase inconsciente. Ali, entendi o tamanho da decisão. Aceitar aquele negócio significava repetir o padrão. Ir embora quando a vida começava a pedir presença. Justificar a ausência com progresso. Dizer a mim mesmo que era provisório, quando no fundo eu sabia que não era. Passei a noite em claro. Na manhã seguinte, fui caminhar sozinho. Pensei em tudo o que conquistei. Pensei em tudo o que perdi. Pensei no homem que eu fui e no que estava tentando me tornar. Voltei decidido. Chamei a mãe para conversar. Expliquei a proposta. Disse que financeiramente era excelente, mas que exigia distância. Ela ouviu com atenção, como sempre. Quando terminei, ela não me aconselhou, apenas disse algo simples. Disse que o menino já tinha aprendido a viver sem mim. O que ele estava aprendendo agora era confiar. Aquilo foi definitivo. Liguei para a empresa e recusei o negócio. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, incredulidade. Depois, tentativas de convencimento. Desliguei firme. Pela primeira vez, escolhi ficar. Não por medo, por compromisso. O menino percebeu algo diferente naquele dia. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que às vezes fazer o certo cansa, mas fortalece. Ele sorriu. Disse que o pai dele dizia a mesma coisa. Naquela noite, cantamos juntos, rimos. Falamos de coisas simples. Nada grandioso aconteceu. E justamente por isso, foi grandioso. Entendi que maturidade não é acumular, é saber parar. Que sucesso não é expansão sem limite. É raiz que algumas oportunidades aparecem para testar quem você é, não para te enriquecer. E ali, naquela casa simples, eu me senti mais inteiro do que em qualquer cobertura de luxo que já dormi. Porque, pela primeira vez, eu não estava fugindo do que realmente importava. Depois que recusei aquele negócio, algo mudou dentro de mim. Não foi alívio imediato, foi estranhamento. Passei anos associando valor a crescimento, sucesso a expansão, importância a agenda cheia. De repente, meus dias ficaram mais simples. E isso me deixou desconfortável no começo. É curioso como a gente estranha a paz quando passou tempo demais vivendo em guerra. Comecei a participar mais da rotina deles. Não como salvador, não como chefe, mas como alguém disposto a aprender. Fui a reuniões na escola. Sentei em arquibancada de jogo improvisado. Ouvi reclamações pequenas que, para quem viveu ausência, são sinais de confiança. O menino começou a errar perto de mim. Isso é importante. Quando alguém erra na sua frente, é porque não tem medo de ser quem é. Um dia, ele chegou em casa chateado. Tinha perdido o dinheiro da venda. Pouco, mas suficiente para deixá-lo frustrado. Ele esperava bronca. Eu vi no olhar. Sentei ao lado dele e contei uma história minha, de quando perdi tudo num negócio mal pensado, muitos anos atrás. Contei como o erro me ensinou mais do que o acerto. Ele ouviu em silêncio. Depois disse algo simples. Disse que errar dói menos quando alguém fica. Aquilo ficou comigo. A mãe começou a relaxar. Não completamente, mas o suficiente para confiar. Um dia, ela me agradeceu. Não por dinheiro, não por ajuda, por constância. Disse que o filho dormia melhor, que estava mais tranquilo, que falava de mim com naturalidade. Aquilo me emocionou mais do que qualquer reconhecimento público. Passei a perceber como pequenas escolhas constroem grandes destinos. Não aparecer uma vez faz diferença. Aparecer sempre muda tudo. O colar continuava ali presente em silencioso, como um lembrete diário de quem eu fui e de quem eu estava tentando ser. Uma tarde, enquanto caminhávamos, o menino me perguntou se eu acreditava que as pessoas podiam mudar de verdade. Eu disse que sim, mas que mudança não é discurso, é repetição. Ele pensou e respondeu que então eu estava mudando. Não respondi, apenas continuei caminhando ao lado dele. Naquela noite, olhando pela janela, percebi algo que nunca tinha percebido antes. O passado não desaparece, mas pode ser reescrito pelo presente. Não para apagar erros, mas para dar a eles
um novo significado. Eu não podia voltar no tempo, não podia estar nos anos que perdi, mas podia estar ali inteiro, sem desculpas. E às vezes, isso é tudo o que a vida pede. A verdade tem um jeito curioso de aparecer. Ela não chega fazendo barulho, ela se infiltra, se acomoda, espera o momento em que a gente já não está mais fugindo. Eu sabia que aquele momento estava perto. Não porque alguém me pressionou, mas porque eu já não conseguia mais sustentar o silêncio, sem sentir que estava traindo tudo o que eu estava tentando construir. A confiança do menino, o respeito da mãe, a minha própria consciência. Foi numa tarde simples, daquelas que não prometem nada, que a vida resolveu entregar tudo. Estávamos sentados na varanda. O sol começava a cair, pintando o céu de laranja. O menino mexia no colar, como sempre fazia quando estava pensativo. De repente, ele perguntou, sem olhar para mim: "Você conheceu bem meu pai, não foi?" Respirei fundo. Disse que sim. Ele virou o rosto devagar e me encarou com atenção. Não havia desconfiança, havia curiosidade, e isso tornava tudo ainda mais difícil. Disse que às vezes achava estranho como eu falava dele, como se estivesse falando de mim também. Disse que sentia algo diferente quando eu estava por perto, uma sensação de familiaridade que ele não sabia explicar. O silêncio entre nós ficou pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que pede verdade. Eu disse que precisava contar algo, não tudo de uma vez, mas o essencial. Comecei pelo colar, contei que fui eu quem mandou fazer, contei o motivo, contei que ele representava proteção, identidade e caminho. Contei que na época eu achei que aquilo bastava. Ele ouviu sem interromper. Depois perguntei se ele queria saber quem eu era de verdade. Ele respondeu que sim, mas que queria ouvir com calma. Disse então que eu era o homem que falhou, o homem que foi embora achando que estava fazendo o certo, o homem que construiu muito, mas deixou para trás o que mais importava. Disse que eu era o pai dele. Não houve grito, não houve choque exagerado. Houve silêncio, um silêncio longo. Ele segurou o colar com força. Os olhos marejaram, mas nenhuma lágrima caiu. Quando falou, a voz saiu firme. Disse que sempre soube que aquela história tinha partes faltando. Disse que não sentia raiva, sentia perguntas. Perguntou: por que eu voltei agora? Eu respondi com a única verdade possível. Disse que porque demorei demais para entender que sucesso sem presença é só barulho, e que o colar tinha me encontrado antes que fosse tarde demais. Ele levantou e foi para dentro. Não bateu porta, não falou nada. Apenas precisou de espaço. E eu respeitei. Naquela noite, quase não dormi. Não por medo de rejeição, mas por respeito ao tempo dele. Verdades grandes precisam de silêncio para se acomodar. No dia seguinte, ele voltou a falar comigo. Não como antes. Diferente. Mais atento. Mais sério. Disse que não sabia o que sentir ainda, mas que sabia de uma coisa. Disse que pai não é quem aparece quando tudo está pronto, é quem fica quando a confusão começa. Aquilo me desmontou. A mãe ouviu tudo depois. Chorou em silêncio, não de tristeza, mas de encerramento. Algumas feridas doem menos quando finalmente recebem um nome. Nada virou perfeito de um dia para o outro. Relações reais não funcionam assim, mas algo se alinhou. O colar deixou de ser mistério, virou símbolo. E eu entendi que a verdade, quando dita com humildade, não destrói. Ela constrói algo novo, ainda que em terreno frágil. Depois da verdade dita, os dias seguiram diferentes. Não piores, não melhores, apenas mais verdadeiros. Existe um tipo de silêncio que não machuca, ele organiza. Foi esse silêncio que passou a nos acompanhar. Eu não tentei ocupar um lugar que não era meu ainda. Não forcei palavras, nem gestos. Entendi que paternidade tardia exige mais escuta do que fala. O menino começou a me observar mais. Observava como eu reagia às coisas simples, como lidava com frustração, como cumpria o que prometia. Ele estava testando, mesmo sem perceber. E eu aceitei o teste. Um dia, ele me perguntou se eu tinha orgulho dele. A pergunta veio sem drama, quase casual, mas eu senti o peso. Disse que sim, que tinha orgulho da dignidade dele, da forma como encarava a vida, da honestidade no trabalho, da coragem silenciosa. Ele assentiu, como quem registra algo importante. Depois perguntou se eu queria que ele parasse de vender rapadura.
Eu disse que não. Disse que aquele trabalho fazia parte da história dele e que ninguém precisa apagar quem é para crescer. Ele sorriu. Disse que então continuaria vendendo, mas que agora sabia que tinha escolha. Aquilo me ensinou mais do que qualquer palestra motivacional. A mãe começou a relaxar de verdade. Já não havia aquela tensão contida. Começamos a conversar sobre o futuro sem medo. Não sobre dinheiro, mas sobre caminhos. Eu me ofereci para ajudar nos estudos, não como imposição, mas como apoio. Ele aceitou. Ver aquele menino estudando, planejando, sonhando, sem abandonar as raízes, me mostrou o verdadeiro significado de legado. Legado não é deixar bens, é deixar base. O colar continuava no pescoço dele, mas agora não era mais só lembrança, era continuidade. Um dia, ele disse que queria me apresentar aos amigos. Não como empresário, não como milionário, mas como pai. Eu precisei respirar fundo antes de aceitar, porque ali estava algo que dinheiro nenhum compra. Naquele momento, entendi que a vida não me trouxe de volta para consertar o passado. Trouxe para não repetir o erro no presente. E isso, por si só, já era um privilégio. O tempo começou a passar de um jeito diferente, não correndo, não empurrando, apenas seguindo. E eu aprendi a acompanhar esse ritmo novo, mais humano, mais verdadeiro. O menino já não era só um menino, começava a virar um jovem atento ao mundo. Continuava vendendo rapadura alguns dias, estudando em outros, equilibrando responsabilidade e sonho. Eu observava tudo com cuidado, sem interferir demais. Aprendi que orientar não é controlar. Um dia, ele me disse que queria estudar mais, que gostava de aprender, que queria entender como as coisas funcionavam. Não falou em riqueza, falou em propósito. Aquilo me tocou fundo. Contei a ele sobre meus erros. Não glorifiquei sucesso. Falei das noites vazias, das conquistas que não tinham com quem ser compartilhadas. Falei que dinheiro amplia o que a gente já é, mas não corrige o que falta. Ele ouviu com atenção e disse algo que me marcou. Disse que então queria crescer sem esquecer quem estava ao lado. Ali percebi que o verdadeiro legado não estava em empresas, imóveis ou números. Estava naquele pensamento simples. Passei a levelou comigo em algumas atividades, não reuniões de poder, mas compromissos reais. Visitas a projetos, conversas com pessoas comuns. Queria que ele visse o mundo inteiro, não só o lado bonito. Ele fazia perguntas, observava, aprendia. O colar continuava sendo um símbolo constante, um lembrete silencioso de origem, caminho e escolha. A mãe, por sua vez, voltou a sorrir com mais leveza. Não porque a vida ficou fácil, mas porque deixou de ser solitária. E isso muda tudo. Eu percebi que não estava ali para compensar anos perdidos. Estava ali para não perder os próximos. E isso exige presença diária. Não atos grandiosos. O jovem começou a entender que podia escolher, que não precisava repetir dores, que podia honrar o passado sem ficar preso a ele. E eu, já com meus 50 e tantos anos, aprendi algo que só o tempo ensina. A vida não cobra pressa, cobra verdade. Com o passar dos meses, comecei a perceber algo que nunca tinha entendido direito quando era mais novo. O tempo não transforma ninguém sozinho. Ele apenas revela quem a pessoa decidiu ser. O jovem começou a tomar pequenas decisões por conta própria, algumas acertadas, outras nem tanto. E eu resisti ao impulso de corrigir tudo. Aprendi que errar perto de alguém que permanece é parte do crescimento. Houve um dia em que ele voltou para casa irritado. Disse que tinha recebido uma proposta para trabalhar em algo que prometia dinheiro rápido. Nada ilegal, mas fácil. Ele estava tentado. A necessidade ainda falava alto. Sentei com ele. Não proibi, não impus. Contei uma história minha, de quando escolhi atalhos e perdi anos tentando justificar escolhas vazias. Disse que dinheiro rápido costuma custar caro depois. Ele ouviu em silêncio. No dia seguinte, recusou a proposta. Disse que preferia algo que o deixasse dormir tranquilo. Ali, vi algo que eu não tive naquela idade: discernimento. O colar seguia ali, acompanhando cada fase. Não como amuleto, mas como lembrança de identidade. Ele dizia que quando tocava no colar, lembrava que vinha de alguém que errou, mas também tentou corrigir. Isso me emocionava profundamente. Percebi então que o passado não serve para aprisionar, mas para ensinar.
desde que alguém tenha coragem de olhar para ele sem maquiagem. Aos poucos, comecei a diminuir ainda mais minha presença externa. Menos eventos, menos exposição, mais casa, mais conversa, mais escuta. Não me arrependo. Aprendi que o valor de um homem não está no quanto ele é visto, mas no quanto ele é necessário para quem ama. E naquela casa simples, eu era necessário não como provedor, mas como presença. Isso muda tudo. Existe um momento na vida em que a gente percebe que ensinar não é mais necessário. O que resta é observar e aceitar que o outro faça as próprias escolhas. Esse momento chegou para mim sem aviso. O jovem me chamou para conversar numa manhã calma. Sentamos à mesa, café simples, pão quente. Ele parecia decidido, não ansioso, decidido. Disse que tinha sido aceito em uma oportunidade de estudo fora do bairro. Nada distante demais, mas suficiente para mudar a rotina. Um novo ambiente, novas responsabilidades, novas ostentações também. Perguntou o que eu achava. Respirei fundo antes de responder. Disse que achava que ele estava pronto para escolher, que não precisava da minha aprovação, mas do meu respeito. Ele sorriu. Disse que isso bastava. A mãe ouviu a conversa em silêncio. Depois disse que criar um filho é aceitar que ele vá, não porque não precisa mais da gente, mas porque confia no que aprendeu. Naquele dia, percebi que algo se fechava dentro de mim, não com dor. Com sentido, o colar continuava no pescoço dele, mas agora parecia mais leve, como se tivesse cumprido parte do seu papel. Antes de sair para o novo caminho, ele fez algo que nunca vou esquecer. Tirou o colar do pescoço e me entregou. Disse que o colar tinha me encontrado quando eu precisei aprender e que agora queria que eu guardasse, não como lembrança de erro, mas como prova de mudança. Eu não consegui falar por alguns segundos. Segurei aquele colar com mãos firmes e coração frágil. Entendi ali que legado não é algo que a gente entrega, é algo que o outro escolhe carregar ou devolver quando aprende o que precisava. Ele saiu naquele dia com passos seguros. E eu fiquei, não vazio, completo. Depois que ele saiu naquela manhã, a casa ficou diferente. Não silenciosa, mas espaçosa, como se o ar tivesse aprendido a circular melhor. A mãe arrumava as coisas devagar, respeitando o momento. Não havia tristeza. Havia compreensão. Eu fiquei sentado por um tempo, olhando para o colar em minhas mãos. Pela primeira vez, ele não estava no pescoço de ninguém. Isso dizia muito. Percebi que aquele colar nunca foi sobre posse, foi sobre passagem. Ele passou por mim quando eu precisei aprender responsabilidade. Passou pelo pai dele como tentativa de proteção. Acompanhou o filho como identidade. E agora voltava para mim como lembrança de que algumas histórias não terminam, amadurecem. Nos dias seguintes, a vida seguiu. Com saudade, sim, mas também com orgulho. Ele ligava, contava das dificuldades, das descobertas, das pequenas vitórias. Não pedia solução, compartilhava processo. Isso é maturidade. A mãe me disse algo que nunca vou esquecer. Disse que pela primeira vez sentia que o filho tinha pai, mesmo quando estava longe. Não porque eu resolvia tudo, mas porque eu permanecia disponível. Aquilo me ensinou algo fundamental. Presença não depende de distância, depende de intenção. Eu continuei com minha vida, mais diferente, mais simples, mais consciente. Aprendi a dizer não sem culpa. Aprendi a dizer sim com responsabilidade. E, principalmente, aprendi que amar não é segurar, é preparar para soltar. O jovem voltou meses depois para uma visita. Mais alto, mais seguro, com um mesmo olhar digno. Abraçou a mãe com força. Me abraçou sem hesitar. Naquele abraço, não havia cobrança pelo passado. Havia reconhecimento do presente. Ele sorriu e disse que ainda lembrava da primeira rapadura que me vendeu. Eu ri. Disse que aquele foi o doce mais caro da minha vida, mas também o mais verdadeiro. E ali, naquele momento simples, entendi que algumas histórias não precisam de aplauso, precisam de sentido. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais a história como erro ou acerto. Vejo como aprendizado. A vida não me deu uma segunda chance para apagar o passado. Me deu para dar
dar sentido a ele. Eu continuo sendo um homem de posse, sim, mas já não me defino por isso. O que me define é ter aprendido, ainda que tarde, que sucesso de verdade é quando a gente consegue dormir em paz com quem se tornou. O jovem segue o caminho dele, com dificuldades, com escolhas, com responsabilidade. Não virou alguém perfeito. E ainda bem, pessoas perfeitas não existem. Pessoas conscientes, sim. A mãe segue firme, forte como sempre foi. Com a tranquilidade de quem sabe que fez o melhor que podia, mesmo quando esteve sozinha. E eu sigo aqui, com meus 50 e tantos anos, carregando menos culpa e mais presença. O colar fica guardado, não como lembrança de falha, mas como símbolo de transformação. Um lembrete silencioso de que nunca é tarde para assumir, nunca é tarde para ficar. Aprendi que dinheiro resolve muitas coisas, mas não compra o essencial. O essencial se constrói com tempo, humildade e constância. Se essa história te ensinou algo, que seja isso, não espere perder para valorizar. Não espere o tempo cobrar para corrigir. Não espere a ausência virar costume. A vida sempre dá sinais. Às vezes, eles vêm na forma mais simples possível. Como um menino vendendo rapadura, como um colar esquecido, como uma verdade que pede coragem. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração por ter ouvido essa história até o fim. Se ela fez sentido para você, se tocou em algo aí dentro, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar compartilhando histórias como esta. Menos histórias humanas, verdadeiras, que lembram a gente do que realmente importa. Obrigado pela sua presença. Até a próxima história.